Oi, gente. Oi, gente, como vocês estão? Olha, o vídeo de hoje é muito polêmico, muito delicado, muito complicado. Então a gente pede a compreensão de vocês, a calma, a paciência, o amor, o carinho, para que a gente possa tentar atravessar esse conflito aqui juntos. Até porque eu acho que a gente precisa aqui, nessa pergunta específica, que estamos fazendo um mistério para contar para vocês qual é, Tá no título, amor. Desculpa. Ter assim, muito carinho por essa pessoa, porque eu acho que ela tá angustiada mesmo. Bom, posso ler? Pode. Vamos lá. Oi, Manu e Flor, tudo bem? Moro há 1 ano e meio fora do país e me sinto sozinha e sem ter com quem compartilhar essa angústia que venho sentindo. Sinto que meus amigos são maravilhosos, mas um pouco moralistas, entre aspas, e jamais viveram o que eu estou vivendo. Então, há 4 meses estou namorando uma francesa, moro em Paris. Desde o início soube que ela era poliamor e tal, poliamorosa, imagino que seja isso, né? Mas, quer dizer, eu sei que é isso. Mas acho que não esperava me apaixonar por ela, nem pensei muito sobre como me sentiria estando envolvida nessa situação. Ela tem um relacionamento de 8 anos com uma outra mulher. Elas moravam juntas, eram monogâmicas até que acabaram, mas voltaram agora nessa nova configuração. Bom, ela e a outra namorada moram em outra cidade. Eu oscilo entre achar racional e evoluído viver em uma relação poliamorosa e ter muita insegurança. Eu oscilo entre isso e ter muita insegurança me sentindo sempre a segunda, mesmo que ela me diga que não faz esse tipo de classificação. Já conheci a outra, tivemos até uma noite juntas as 3, mas acho que é delicado ainda para todas entender como lidar com vários carinhos e desejos ao mesmo tempo. A questão é que estou apaixonada e quero construir algo com alguém, com ela, e não sei se vou conseguir nessa situação que ela me propõe. Conversamos muito sobre a situação e fiquei de tirar uns dias para refletir se quero estar com ela. Me dói pensar em não ter ela mais na minha vida, enfim, estou bem perdida e pensei que vocês poderiam me ajudar a fazer essa reflexão. Fico e tento me desprogramar dessa ideia de amor monogâmico, totalmente normativo, que na teoria critico, ou me afasto porque talvez essa situação sempre pode me machucar e eu vou sempre esperar algo que ela não pode me dar. Obrigado. Que pergunta complexa. Como tá difícil isso aí que você tá vivendo? Achei muito difícil. Não saberia o que fazer. Mas vamos tentar. Você quer começar? Pode começar. Depois você reclama que eu falei tudo já. Porque depois você vai falar que eu roubei as suas falas. Por que acontece? A gente tá algumas horas discutindo essa situação. A gente tá discutindo aqui, isso no café da manhã inteiro, assim, então, tipo, cara... a gente já levantou muitos pontos que eu acho que fatalmente... vamos lá, vamos em frente e também vocês podem falar o que vocês acham da situação. Eu acho que todo mundo aqui, temos todos nós que ajudar a nossa amiga, porque essa francesa, eu não sei, eu até botei uma roupa francesa. Não vou falar mal da francesa. Mas a gente tem que, o quê? Proteger as pessoas... As brasileiras. Eu tô aqui, essa francesa acha o quê? Que ela vai chegar assim, entendeu? Querendo fazer a Simone de Beauvoir agora? Pra cima de mim? A essa altura camarada. Do campeonato? Tá querendo o quê? Machistada? Achei essa moça machistada, essa francesa. Vamos lá. Acho que não é o caso. Bom, enfim. Vamos aos poucos. Vai. Bom, eu acho assim, a situação muito complicada. Acho que esse sentimento... Se a francesa, vamos chamar a francesa. A francesa tem um relacionamento de 8 anos com outra francesa. É muito difícil você se colocar, a brasileira, se colocar o quê? Não, porque a francesa com outra francesa. Porque como é que eu vou falar? Não posso falar o nome das pessoas. Tá, tudo bem, desculpa. Aí independente, bom, tô brincando aqui a coisa francesa, mas um relacionamento de 8 anos tem uma história lá de 8 anos que essas duas pessoas estavam vivendo antes da nossa personagem principal aparecer. Uhum. A personagem apareceu, pelo que eu entendi, elas estavam separadas, as francesas. Acho que sim. E aí ela começou a sair com essa francesa. Uhum. E aí elas voltaram. Uhum. E a moça falou, olha, então... Não, acho que elas estavam juntas. Desde o início soube que ela era poli, mas acho que não esperava me apaixonar. Ela tem um relacionamento de 8 anos com outra mulher. Elas moravam juntas, eram monogâmicas, até que acabaram, mas voltaram agora nessa nova configuração. Acho que ela já estava voltada. Já estava voltada. Ela sabia de tudo. Ela sabia de tudo desde o começo. Tudo às claras, o contrato estava claro. Isso é uma primeira questão.
Todo mundo fala assim, desde que o contrato esteja claro, não há problema. Não é simples assim a vida. Assim, porque o contrato o contrato tá bem claro entre elas, né? Acho que até certo ponto sim, mas porque posso falar umas coisas aqui enquanto isso? Pode, eu não tinha nem começado a falar, eu tava só brincando aqui com o negócio da francesa. Perdão, então vai. Não, mas pode falar também. Vamos junto. Você fala, eu falo, você fala, eu falo. É que eu acho que tem muitas por que essa pergunta pra mim é muito legal? Porque ela levanta muitas e muitas e muitas questões dentro dela. Primeiro, para mim tem uma diferença entre assim como a gente entende o mundo racionalmente, né? A gente entende, o machismo, o patriarcado, a moralidade, as moralidades, os moralismos e tal. A gente entende, fala, bom... Que a gente tem que ser mais moderno, tentar entender o desejo do outro. Então, se ela quer, se esse é o tipo de relacionamento que ela tá a fim de ter, será que eu consigo me encaixar nisso ou não? Vou tentar para não ser moralista, para não ser careta. Esse é o mundo no qual eu acredito. É um mundo de liberdade, de experiência dos desejos e tal. Esse é o mundo no qual eu racionalmente acredito. Por outro lado, tem um pedaço de mim aqui que sente assim de um outro jeito. Isso é uma frequente em muitas perguntas que a gente recebe, assim. O que eu acredito é uma coisa, o que eu sinto é outra coisa. Mas será que é o que eu acredito? Aí eu ia começar perguntando isso mesmo, assim, para as pessoas. Tá. O quanto que é possível... Porque uma coisa é isso. Uma coisa é o discurso do poliamor. Temos sim que ter liberdade para nos relacionarmos, para estarmos numa relação, para querer... pode ser que o meu contrato não consigo ser monogâmica, preciso ter o meu desejo livre para me interessar por outras pessoas, etc, etc. Esse discurso todo é muito, muito legal, parece muito bonito. Uhum. Mas, será que nós pelo menos, eu não sei as francesas, porque as francesas realmente foram criadas numa outra cultura. Não, tô falando sério. Claro, eles têm lá outras referências. Nós somos, né? Eles têm a Simone de Beauvoir. Eles têm a Simone de Beauvoir. E o Sartre, eles estão lá discutindo isso, né? Eles estão lá... E muito antes disso. Muito antes. Todos os filmes, o Godard, o Truffaut, sempre tinha o poliamor ali, né? Julie Dime é o quê? Poliamor. E é uma moça que namora dois rapazinhos. Bom, mas o que acontece? Então, a nossa cultura é uma cultura realmente muito mais machista que a cultura francesa e muito mais careta. Então, talvez a francesa, ela consiga lidar com isso de uma forma mais orgânica. O afeto dela esteja ligado a essa matriz cultural. Então, talvez para ela não seja só um discurso. Apesar de eu achar muito difícil que não seja... muito parte de um discurso também, porque caretice existe em todos os lugares do mundo, né? Independente de você ser... Não é só caretice, amor, mas desculpa. Caretice, assim, é ser tradicional, né? Mas isso não é ser careta. Não necessariamente, eu não acho que isso seja ser careta. Eu acho que as pessoas... A gente tá sempre dentro de alguma matriz cultural, assim. Sempre, né? A gente vai experimentar o mundo dentro dela. Dentro dela. A gente pode revisar as coisas, a gente vai revisar as coisas, a gente vai repensar as coisas, até para tentar garantir menos sofrimento para as pessoas e mais liberdades, né? Menos mas aí era que eu queria chegar. Mas você acha que isso garante... sempre tá dentro de alguma matriz cultural. E se a gente classificar qualquer matriz cultural como caretice, a gente não consegue se experimentar no mundo. Desculpa, então não é caretice. Falei careta só porque é uma relação mais tradicional, né? Então, talvez... É tradicional dentro do nosso paradigma. Se fosse um outro paradigma, seria... Mas o paradigma é o paradigma, né? Que a gente está vivendo. Não tem outro paradigma. O que tem é que a maioria a maioria das relações é monogâmica. Tá bom, vamos seguir. Tá. Então, talvez essa nossa brasileira tenha sido criada dentro dessa cultura toda e pra ela, no discurso dela, que tá lá, como no nosso discurso aqui, de pessoas jovens que estão vivendo nesse mundo louco, a gente tá aqui pensando, cara, como é que a gente faz pra respeitar os desejos dos outros? Como é que a gente faz pra tentar ter relações mais livres, mais abertas e tal? Tudo bem. Então, isso tá lá, a gente tá aqui tentando lidar com tudo isso. Mas o que você sente, a forma que você sente, onde está o seu afeto, é outro lugar. Talvez pra francesa não seja assim. Entendi. Talvez o afeto dela esteja mais... Isso é uma pergunta também muito frequente de gente que mora fora e tem experiência de relação. Tem um cara que me escreve que ele mora no Japão e tá namorando um japonês. Ou um outro sujeito que mora na Suécia e namora um sueco. E ele fala, eu não sei até que ponto eu tenho que me moldar, ou se a nossa relação tá meio errada, ou se é assim mesmo, diferente, sabe? Se essa pessoa experimenta um afeto de diferente do meu. Sim, imagina um japonês. Ele tá... E aí eu fico tentando... não tem como. A gente realmente experimenta o mundo dentro da nossa matriz cultural. Dentro da nossa matriz cultural. Isso não tem solução. Mas aí, a minha pergunta é... Quando essa nossa
esse nosso discurso, que teoricamente é para nos trazer menos sofrimento, realmente nos traz menos sofrimento. O poliamor, por exemplo. O poliamor, por exemplo. Então, talvez, essa angústia toda que ela tá vivendo, aí tem várias coisas aí, né? Mas essa angústia toda que ela tá vivendo também é o que mantém ela aderida a essa relação toda, porque de certa forma você é a segunda, mas você quer ser a primeira. Então o seu objetivo de ser a primeira, cara, você fica lá que não, eu vou ser a primeira. Mas será que isso vai fazer bem pra você? Será que isso vai te deixar feliz? Será que isso não vai tomar um espaço que, ao invés dessa relação te dar conforto, apoio, né? Já que você tá morando fora do seu país, já que você tem poucos amigos aí talvez, será que essa relação vai te dar conforto e afeto e acolhimento? Ou será que ela só vai te deixar angustiada, ansiosa e querendo muito ocupar o espaço de primeira? Eu não sei se ela quer ocupar o espaço de primeira. Você acha que sim? Eu acho que a gente sempre quer. Alguém aí quer ser o segundo mais amado? É que você tá colocando a coisa em termos hierárquicos. Ela que colocou. Ela falou, eu vou ser sempre a segunda. Sim. Não foi eu que coloquei. Ela fala isso. Sempre esperar algo que ela não pode me dar. Sempre a segunda. Sempre a segunda. Tenho muita segurança me sentindo sempre a segunda. Eu presto atenção nas coisas que as pessoas escrevem, Emanuel. Não, é porque eu não sei se ela se sente a segunda ou se ela queria talvez uma relação igual. Não tem como ser igual nesse caso, né? Elas têm uma história, né? A gente tem uma história de 8 anos. Mas... assim, é porque pra mim aí tem as questões que... É duro, né, cara? É uma questão pra mim que aparece muito forte assim, nessa história sempre, que é assim, será que essa vontade de possuir o outro, de ter o outro pra si, de ser o primeiro, de ser especial... Ser o principal. Ser o principal e tal... isso tem necessariamente a ver com as situações de posse, de machismo e de patriarcado e tal. Sempre que eu toco nesse assunto, eu falo, bom, então se você está querendo submeter o outro, assim, possuir o outro, ter o outro para si, ou se você se vê na situação de se submeter ao outro e tal, isso tem a ver com machismo, mas também não, porque tem relações homossexuais, por exemplo, femininas, que replicam, que experimentam esse mesmo afeto. As pessoas falam, mas nessas relações também tem um índice de machismo patriarcado aí, da ideia de posse. Como se a ideia de posse, que ela está experimentando de algum jeito, estivesse sempre ligado a uma narrativa do patriarcado. Mas faz sentido? Pra mim faz. Tá. Faz mesmo? Faz, porque eu acho que como é que a gente vai viver uma... A gente tá no patriarcado. Eu sei. A gente vai experimentar. A gente vai sempre replicar o patriarcado. Porque a gente tá vivendo nele há muitos e muitos mas e muitos anos. Mas é que eu acho que tem uma coisa que é talvez... que a gente não existe fora da cultura, no nosso caso, uma cultura patriarcal mesmo. Mas tem uma coisa que é uma certa ameaça da perda do amor, né? Você dividir alguém com outra pessoa pode ser ameaçador, talvez independente do patriarcado. É difícil falar independente porque a gente tá nele, né? Não faz sentido falar isso, mas fiquei falando isso com a Flor hoje no café da manhã. Já viu uma... Olha a luz. E eu falei, mas não tem como tá fora do patriarcado porque a gente tá inserindo no patriarcado há 300 anos. Mas assim, vou te dar um exemplo que talvez possa indicar uma coisa fora disso. Quando tem uma criança com a mãe, e aí nasce um bebê, o outro filho, o irmão, tem ali uma ameaça da perda do amor, né? Dessa disputa, né? Da disputa do amor da mãe com os irmãos, por exemplo, né? Esse tensionamento. Ou mesmo precisa de irmãos, mas irmãos é um exemplo bem fácil, né? Ou do triângulo com o pai, ou com a outra mãe, não importa. A disputa, o ciúme. O ciúme é sempre ligado ao machismo, ao patriarcado, à posse, ou o ciúme também está ligado a se sentir ameaçado porque aquele outro tem afeto por outro, né? Você não é o único, você não é exclusivo. Né? Você não é exclusivo. E se aquele outro tem afeto por outro, ele tem um encontro afetivo com o outro que não é você, quer dizer que aquele outro sobrevive sem você, né? Que acho que a grande ameaça também é pensar, se eu desaparecer, a vida dela continua, ela tem essa outra pessoa, mas se ela desaparecer, a minha vida continua? Entende? Essa é uma grande pergunta. A sua vida continua. Não, eu sei, mas a impressão que você tem quando você está apaixonado é que você vai derreter, né?
se você não tiver aquela outra pessoa. É droga, né? É adição mesmo. Você precisa daquela pessoa, você não para de pensar naquilo e tal. Mas essa ameaça do outro não ser exclusivo em relação a você tem a ver com uma coisa muito básica, estruturante do nosso afeto de criancinha, assim, de quero minha mãe, a garantia desse peito para mim, porque isso me sustenta afetivamente, emocionalmente e leite mesmo, né? Fisicamente, você precisa daquilo. Então, tem uma disputa pelo peito. E se você pensar, o peito, assim, por mais, deve ser muito louco ser gêmeo, por exemplo, né? Totalmente. Porque você sempre teve alguém com você ali, dividindo aquele peito, desde a vida inteira. Porque quando você nasce, caçula, mesmo que você tenha irmão, ele não tá ali naquele ele não momento. tá ali naquele momento, nesse primeiro momento, que é, como diria nosso amigo Freud, que é essencial pra vida daquele ser humano, aquele contato com aquele peito. Você não tá dividindo aquele peito com ninguém, ou seja, aquele peito é exclusivamente seu. Sim, naquele período ali você experimenta aquilo. Você não tá pensando sobre o seu irmão, até um bebezinho não pensa sobre isso, não existe irmão. Não, né? E o seu irmão, que foi dono daquele peito, que teve aquele peito exclusivamente pra ele, já não tem mais aquele peito exclusivamente pra ele. Não, mas vocês já viram irmãos com irmãos nascendo? É tenso. Não, deve ser muito tenso. Mas é porque aí eu vou falar uma coisa, a gente está comparando, tá entendendo? A gente está comparando a relação amorosa com a relação parental, né? E porque são afetos, né? E você está disputando o amor de alguém, e é amoroso também. Na verdade é quando o nosso afeto é estruturado, né? E aí você pensa que, em certo sentido, se a gente pensar assim, a relação parental é sempre, ou quase sempre, poliamorosa. Ela sempre tem uma situação de disputa, ela sempre tem um triângulo, ou um quarteto, ou uma situação de como é que eu garanto o meu lugar aqui nessa história. O pai, a mãe, o filho, o irmão. Qualquer que seja a estrutura, ou as duas mães, não importa. Eu não estou falando de pai, mãe, a familhinha tradicional, ou a avó, não importa. Tem sempre uma situação de disputa. E também por isso que essas situações familiares são tão ambivalentes. Você está sempre disputando o amor de alguém com alguém, a visão de como que alguém te olha, te vê, te ama e te percebe, tem muito a ver com isso também, né? Eu percebo que a minha mãe ama mais o meu irmão do que me ama. Eu percebo que ela se sente assim ou assado em relação a isso. Isso tudo é uma série de ameaças que estruturam o nosso afeto. E que a gente vai carregar para depois nas nossas relações amorosas, que são derivações com a sexualidade concreta já aí, né? Com a sexualidade atuada mesmo, como a gente está vivendo aqui e tal. Mas que estão inaugurados lá os nossos afetos de amor e de ameaça da perda do amor desde antes. Então, quando a gente coloca a conta só no patriarcado, não que a gente não tenha que pensar sobre patriarcado, machismo e tal, mas quando a gente coloca a conta só aí, a gente para de pensar sobre os nossos afetos, sobre como que a gente experimentou e construiu nossos afetos no mundo. E isso é importante que a gente não faça isso, porque aí a gente passa a assistir batalha e a lutar contra os nossos afetos. Porém, mas a gente está sentindo esses afetos. Só lembrando rapidamente, que nós aqui nesse canal, nós aqui nessa casa, nós aqui nesse lugar, vivemos numa parte, socialmente, num lugar muito privilegiado, onde podemos pensar sobre os nossos afetos, onde podemos entender o que estamos sentindo, falar sobre isso, trocar com o outro. Então, ainda acho, sim, aí nesse sentido, vou ter que falar que o patriarcado, ele continua muito presente na vida das pessoas. Na minha menos, né? Na nossa aqui, a gente está pensando sobre ele, ele continua muito presente, mas estamos pensando sobre ele, questionando ele. Muitos casais e muitas pessoas se relacionam e não pensam sobre isso, não conseguem nem entender onde está o machismo, o patriarcado, o que é o patriarcado, nada disso. Então, muitas vezes, as mulheres, sim, ficam nesse lugar de ter o desejo delas reprimido ou não visto, não olhado pelos homens. Falei que na minha vida menos no sentido de que eu estou na posição de não sofrer isso, né? De experimentar isso do lado positivo disso, do machismo. Mas, quer dizer, né? Tô entendendo. Eu estou dizendo isso porque acho que porque nesse caso específico são 3 mulheres. Se não fossem 3 mulheres, se fosse um homem e 2 mulheres, a gente estaria tendo uma conversa completamente diferente. Sim, mas olha, uma ótima questão para pensar já, né? Porque é possível dizer que em algum sentido essa mulher está replicando uma estrutura machista na atuação de posse dela? Eu acho que ela tá, por isso que eu comecei dizendo francesa machistada.
Então, essa é uma pergunta. Acho que isso também, é uma opinião. Vejam bem, gente, isso é uma opinião. O que vocês acham, primeiro? Agora, uma outra coisa que eu penso sobre a francesa também. Será que essa francesa não está com medo danado de perder essa outra francesa com quem ela tem uma relação de 8 anos? Porque é muito difícil você terminar uma relação de 8 anos. Sim. Que você já morou junto, que você já passou por coisas, que você foi... Porque ela era monogâmica com a francesa. Ela também tá, provavelmente, muito triste, muito angustiada de perder essa relação, de abrir mão dessa relação. Isso não quer dizer que ela não queira estar com a brasileira. Ela provavelmente gosta da brasileira e quer estar com a brasileira. Tanto que ela tá dizendo pra brasileira, não tem esse negócio de primeira ou de segunda. Só que não se apaga uma história de 8 anos. Talvez ela também... Necessariamente ela é a pessoa com quem... A primeira pessoa que a francesa vai contar é a com quem ela tem uma relação de 8 anos. Isso pode mudar, né? Isso pode ir mudando se a nossa amiga brasileira que topar, ficar ali... Mas é isso que eu tô falando. Isso pode ir mudando pra você ser o quê? Ou igual a outra... Não, é porque o que eu tô defendendo ou brigar pelo seu lugar, pelo seu lugar de importância. Aí você vai ter que criar outras importâncias para você. O que eu tô dizendo é que não necessariamente as coisas estão hierarquizadas como primeiro e segundo. Cada um tem a sua importância, que é distinta. Então, com o Cicrano, Beltrano, eu tenho essas importâncias. Com o outro, eu tenho essas outras importâncias. Tudo bem, mas é uma coisa que você tem que construir junto. Sim, e aí você tem que topar tá ali. Mas eu tô falando só que cada um pode representar um aspecto, um campo diferente na vida daquela pessoa. Com certeza. E não necessariamente um é primeiro e um segundo, porque elas não estão na mesma escala. Elas são pessoas diferentes que têm relações diferentes com as pessoas. Talvez a francesa dissesse isso. Vocês são pessoas diferentes, eu tenho com cada uma de vocês uma história, um afeto, uma experiência. E faz sentido dizer isso. Não necessariamente é primeiro ou segundo. Eu acho que quem vive relações poliamorosas diz isso. Poderia dizer isso, já me disse isso. Não, são coisas diferentes. Tudo bem, mas eu acho que aí, se você começou junto essa história, então se a gente tá aqui, a gente se apaixonou 3 pessoas se apaixonaram e começaram a ficar juntas no carnaval, ou sei lá, numa festa, ou sei lá, não sei o quê, e estão falando, não, mas a gente tá se gostando muito aqui, nós 3 juntos, ou 4 juntos, tá, vamos lá, se gostar junto. Isso é uma coisa. Outra coisa é... Uma história prévia. Uma história pregressa, de 8 anos. Onde você teve um relacionamento fechado com essa pessoa, morou junto com essa pessoa, teve histórias com essa pessoa, viajou com essa pessoa, tem fotos com essa pessoa. Você tem toda uma vida com essa pessoa. Aí, se fosse um homem, se fosse um homem que namorou 8 anos, foi casado 8 anos com uma mulher, de repente eles se separam. Mas aí voltam. Mas pensando, vamos voltar, mas meio aberto. Vamos voltar, mas meio podendo se relacionar com outras pessoas. Aí esse cara chega e fala assim... Eu conheci uma moça brasileira e eu queria muito, e eu gosto muito dela. Contando assim a história, claro que ela tem tons machistas, mas olha, vou contar de uma outra história que eu inclusive já recebi. Eu queria ter feito um vídeo sobre ela, não fiz. Mas um casal e tal, homem e mulher. E aí ela propôs pra ele a abertura da relação. E aí ela começou a namorar uma outra pessoa. Um homem e tal. E aí ele, então, se viu ali meio que obrigado, ou falar, bom, aí começou a namorar, tentou namorar outras pessoas e tal, mas isso nunca foi viável para ele. Sempre foi ruim. Ele falou, eu tenho a impressão de estar sendo trocado. E aí vocês vão dizer, estranhamente, no seu caso era machista porque esse cara estava namorando outra pessoa. Mas nesse caso, se eu narrar isso aqui, vocês vão dizer, que ele não quer perder a mulher que é posse dele. O patriarcado entra em canais diferentes, entendeu? Nesse caso, ele está ameaçado porque ele está perdendo a posse daquela mulher. Percebe? Sim. Então não tem solução. Mas então, a francesa também não está ameaçada porque ela está perdendo a posse da outra moça? Porque se a outra moça com quem ela casou 8... Será que essa outra moça... Porque me parece que a nossa amiga brasileira, ela não está se relacionando com mais ninguém. Ela está realmente apaixonada pela francesa e ela quer... Ela não precisa se relacionar com mais ninguém. Ela não precisa se relacionar com mais ninguém. Sim. Exatamente. A francesa, aí é que ela diz, né? Eu quero construir alguma coisa. Porque em última análise... Ela quer namorar alguém, ela tá sozinha lá em Paris. Em última... Maravilha, né? Tá sozinha em que Paris. Dureza essa vida. Olha, vou te falar, se fosse você, chutava essa francesa. Tá acabando nosso vídeo, mas... Peraí, que eu ainda tenho muita coisa pra falar. Em última análise, eu diria o seguinte, isso que você disse pra gente é muito justo. Muito justo. Eu tô aqui, eu queria ser assim, mas eu não sinto assim. E isso você pode dizer pra si mesma e pra ela também. E falar, olha, eu queria, acho maneiro e tal, mas me sinto mal.
E a questão me sinto inferior, me sinto a segunda, não consigo lidar com isso. Me dá mais tristeza e angústia. Me sinto trocada, me sinto preterida, sei lá. E aí você não tem nada de errado com você pra você se sentir assim, entendeu? Não ser tão moderna quanto você gostaria de ser. Tá tudo bem, você se sente assim. E o ponto é, você vai conseguir bancar esse não estar com ela se não é do jeito que você quer e ficar sozinha? É duro. E você vai conseguir bancar estar com ela sabendo que tem todas essas outras coisas? Essa é uma daquelas situações que você vai ter que fazer uma escolha, que você vai perder coisas em qualquer que seja a escolha que você vai fazer. Você vai ter uma perda, é um dilema nesse sentido mesmo, né? O clássico dilema. Qualquer caminho que você faça, isso vai ter um custo para você. Isso vai ter um custo ou dessa ameaça que você vai ter que enfrentar, de sentir a segunda e tal, ou o custo de perder essa outra pessoa. Não tem a boa escolha, a escolha certa. Você vai ter que processar uma perda nesse sentido, entendeu? Uma quebra. Você vai ter que processar uma frustração e por aí vai. E pensar também o que vai te fazer bem. Em que situação, qual é a perda que é mais suportável? Difícil de dizer isso, né? O que vai te não fazer sei, bem? Porque eu acho que se você abre mão disso, pode ser uma dor muito grande, assim, num primeiro momento, tipo uma dificuldade, fala, caramba, vai chorar uma semana, ficar em casa desesperada, não sei o que você vai fazer. Bebe uns vinhos maravilhosos que custam barato aí na França e come uns chocolates, pão ao chocolate, esse tipo de coisa que só tem na França. Pelo menos você tá em Paris, né? Pelo menos tá em Paris. Essas francesas nem moram em Paris, gente. Sempre estão morando Paris. aonde? Como é o nome desse negócio? Sempre vamos ter Paris. É uma peça. É uma peça isso. Bom, então, o que vai... Ou ficar, sei lá, um ano nessa coisa, nessa dinâmica que você não tá, que também pode ser que você queira ficar e, tipo, seja excitante. Vai saber. Aí, se a gente estivesse numa... E o sexo pode ser ótimo. Uma sessão de análise selvagem, assim, tosca, a gente então diria... Por que você acha que você se meteu nessa história? Por que você acha que você se meteu? Porque, assim... a narrativa do inconsciente que sabe de tudo, né? Sempre. Sabe essa história? Você fala, bom, mas você escolheu entrar nisso aí. O que você precisava processar nessa história? Por que você escolheu entrar nela? Porque eu acho que aí tem um material para você pensar sobre os seus afetos muito intenso. Eu acho que é uma chance muito boa de você entender a sua estrutura afetiva. Por que você escolheu essa pessoa que você sabia que tinha essa história? Ah, não, porque eu achei que fosse ficar tudo bem, eu não sabia que eu ia me apaixonar e tal e tal. Tá bom, eu posso topar isso, mas veja bem, pensa bem. Será que lá assim, em algum lugar assim, tô sendo tosco, tá? Tô chutando, né? Não tinha um lugar ali que você estava talvez com vontade de experimentar esse conflito para poder elaborar alguma coisa aí do seu trem aí por dentro? Vale pensar. Se eu fosse teu interlocutor, analista e tal, ou se você tem alguém para você conversar nesse sentido, acho que vale pensar. Falar, cara, como é que eu me meti nisso? Foi você que se meteu nisso, né? Ninguém te arrastou até a francesa lá e falou, olha, ninguém tá te obrigando. Deita nessa cama, nesses lençóis franceses, toma esse champanhe, come esse pão chocolate. Isso não aconteceu. Você não. Se meteu nessa história, se mudou para Paris, esse país de libertinos, essa cidade de libertinos canalhas, essas canalhas todas, você foi para aí. Você quis isso aí da sua história. Enfim, brincadeira, tá? Brincadeira. Mas é realmente uma pergunta interessante. Porque, por exemplo, uma outra pessoa, sabendo, não, tô já diria, pra que eu vou me meter? Nem diria no sentido consciente. Já não estaria lá. Você não se interessaria por... Não, porque ela pode ter conhecido a francesa. É o tal do enlace. Ela pode ter conhecido a francesa e ficado com a francesa um dia numa festa, num evento. A francesa não anda com uma plaquinha dizendo, eu tenho um relacionamento de 8 anos aberto. Eu tenho fé no inconsciente nesse sentido. Eu acho que a gente sabe das coisas muito antes. Quando a gente vê alguém ali que tá no movimento, você fala... Quando você foi, você já foi. Você já tava lá, já tinha... Eu acho, tá? É o tal do encaixe, do apaixonamento. De onde vem? Pois é, alguma coisa tem aí. Por que você se apaixonou por essa pessoa e não por outra? Pode ser no primeiro momento, pode ser no segundo momento. Algo ali você escolheu, ou se a gente diz de novo, dizendo de uma escolha inconsciente. Eu acho, tá? Não, tá tudo bem, mas é que eu acho que tem pessoas que poderiam imediatamente já... Não se interessar por isso. Não se interessar por isso. Não quero me meter nisso. Aí, não, foi mal. Foi ótima nossa noite na festinha, mas obrigada, vamos ser colega e tal. Ela topou, né? Ela conversou sobre isso, provavelmente, né? Ela gosta... Você, nossa amiga brasileira, me parece, também gostava bastante
dessa coisa, dessa neurose aí, né? Não sei se gosta no sentido... Você tá sofrendo, a gente sabe que você tá sofrendo. A gente sabe que você tá sofrendo. Mas... Gostar no sentido de isso mantém também um certo frisson. É o tal do ganho secundário, entendeu? Você tem algum ganho nessa história. Algum ganho aí tem. Pode parecer canalha falar isso pra você assim agora. Que babaca esse cara falando que a pessoa tá na merda, a pessoa falando que ele tem um ganho. Alguma coisa tem aí pra você nessa história, senão você realmente... É porque a gente fala que o apaixonamento justifica tudo. O apaixonamento é uma simplificação da história também, entendeu? Nesse sentido, tô apaixonado, então pronto. Você tá apaixonado por alguma razão. Pode não ser uma razão clara, podem ser encaixes estranhos, mas há algo aí. Tá acabando o nosso cartão. De qualquer maneira, acho muito boa a questão dela e acho que é importante a gente pensar o que é o nosso discurso e o que é o nosso afeto. E o que é o nosso afeto. Digam o que vocês acham aí, gente. A gente tem mais 4, 5, 3, 2. Um beijo pra vocês.